assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Barbie e a família estão se preparando para uma viagem de férias cheia de aventura. Dessa vez, quem vai ganhar o destaque é a Stacy, a irmã do meio da Barbie. Sabe aquela fase em que você não é mais criança, mas os adultos ainda não te tratam como alguém que pode fazer coisas sérias? Pois é, a Stacy está passando por isso e está cansada de ficar de lado. A Barbie está toda ocupada ajudando a Chelsea, a irmã caçula, que vai participar de uma competição de esportes no acampamento. E os pais também estão nessa vibe de a Barbie é responsável, a Chelsea é fofa e a Stacy, bem, deixa ela aí. Só que a Stacy vai provar que é muito mais do que parece. A história começa com a família chegando nesse acampamento super organizado onde vai rolar a tal competição. A Chelsea está empolgadíssima. A Barbie está super prestativa. Mas a Stacy já começa a perceber que ela não tem um lugar ali. Os adultos meio que ignoram ela. E até os monitores do acampamento acham que ela está muito velha para umas coisas e muito nova para outras. Mas mal sabem eles do que essa garota é capaz. Enquanto a Chelsea treina, a Barbie ajuda com a organização e a Stacy tenta se enturmar. Algo estranho acontece. O time da Chelsea se perde no meio da floresta. É isso mesmo! As crianças simplesmente somem durante uma trilha e ninguém sabe onde elas estão. Os adultos entram em pânico, começam a montar grupos de busca, mas estão todos muito ocupados e, claro, não levam a Stacy a sério quando ela oferece ajuda. Acham que ela só vai atrapalhar. Só que a Stacy tem um plano. Ela junta coragem, inteligência e um talento escondido para se virar sozinha. Pegando um mapa, algumas ferramentas do acampamento e com a ajuda de um cachorrinho super esperto, ela parte para a floresta para encontrar as crianças antes que escureça. A parte legal é que a Stacy não age de forma inconsequente. Ela pensa, observa pegadas, entende o que pode ter acontecido e vai conectando tudo como uma verdadeira detetive mirim. Ela vai enfrentando vários desafios no caminho. Trilhas confusas, terrenos difíceis e até um pouco de medo, mas ela não desiste. Enquanto isso, a Barbie começa a perceber que a irmã sumiu e fica preocupada. Ela sai atrás da Stacy, e aí rola um momento bem legal entre elas, porque a Barbie começa a perceber que a Stacy já cresceu muito mais do que ela imaginava. Quando elas se reencontram, a Stacy já está super perto de achar a Chelsea e as outras crianças, e a Barbie se junta à missão. As duas, lado a lado, enfrentam os últimos obstáculos até finalmente encontrar o grupo perdido. A Chelsea está bem, só um pouco assustada, e quando vê a Stacy salvando o dia, fica toda orgulhosa da irmã do meio. Sabe aquela empolgação de fazer as malas, escolher os looks de viagem, preparar os lanches e organizar tudo para não esquecer nada? É assim que a Barbie, a Stacy, a Chelsea e os pais estão. A viagem da vez é para um acampamento esportivo super famoso, onde a Chelsea vai competir com o time dela em várias provas de resistência, lógica e espírito de equipe. A Barbie está animada para ajudar como voluntária no evento e os pais vão acompanhando para dar aquele apoio moral. E a Stacy? Bom, ela tá ali, no meio disso tudo, tentando mostrar que também pode fazer parte da ação. Desde os primeiros minutos, dá para perceber que a Stacy está se sentindo um pouco deslocada. Enquanto a Chelsea é tratada como uma grande estrela por causa da competição e a Barbie como a irmã mais velha super responsável que sempre resolve tudo, a Stacy é meio que esquecida. Quando ela tenta ajudar a arrumar o carro ou dar uma ideia sobre como organizar as mochilas, ninguém presta muita atenção. Ela até tenta puxar papo sobre querer participar mais ativamente do acampamento, mas os adultos soltam aquele famoso "depois a gente vê" e pronto, fim de papo. Chegando no acampamento, o lugar é incrível, uma estrutura gigante no meio da natureza, com barracas coloridas, áreas de treinamento, pistas de corrida, cordas, tirolesa, áreas de piquenique e muito mais. Tudo pensado para as crianças viverem experiências de superação e trabalho em equipe. A Chelsea já chega empolgadíssima, pronta para encontrar os amigos e começar os treinos. A Barbie está recebida pelos organizadores com aquele sorrisão de "a voluntária perfeita chegou". E a Stacy, bem, fica de lado mais uma vez. Tentando não se abalar, a Stacy vai explorando o acampamento por conta própria. Ela vê os grupos se organizando, as equipes fazendo exercícios, os monitores preparando brincadeiras e os outros adultos ocupados com tarefas importantes. Quando ela tenta participar de alguma atividade ou oferecer ajuda, recebe sempre a mesma resposta: "Você ainda é muito nova para isso", ou "Você pode esperar um pouco, a gente está resolvendo outras coisas agora". Ou seja, ninguém dá espaço para ela mostrar que sabe se virar. Mesmo assim, a Stacy não perde o bom humor.
Ela começa a observar tudo ao redor, presta atenção nas trilhas, nos mapas da floresta, nos quadros de horários das provas e percebe que já conhece mais do que os outros imaginam. Ela tem um senso de direção afiado, é esperta e tem um espírito aventureiro forte. Só falta alguém dar uma chance para ela provar isso. Enquanto isso, a Chelsea começa os treinos com a equipe dela e a Barbie vai ajudando a organizar os horários das provas e as rotas das trilhas. A Stacy acompanha de longe. E é aí que rola uma conversa entre elas. A Barbie, sem querer, fala alguma coisa como: "É melhor você deixar isso para os mais velhos, Stacy." E isso machuca. Não foi por maldade, mas foi o suficiente para Stacy sentir de novo que está sendo subestimada. Ela não grita, não chora, só fica quieta e respira fundo. Mais tarde, enquanto todo mundo vai jantar na cantina do acampamento, a Stacy se afasta um pouco e vai observar o mapa da floresta que fica perto da área dos monitores. Ela vê que no dia seguinte vai ter uma trilha com parte da equipe da Chelsea, e algo chama a atenção dela. A trilha passa por uma área mais densa que não estava sinalizada corretamente. E ela pensa: será que alguém viu isso? Mesmo ninguém escutando as ideias dela até agora, a Stacy continua atenta. Ela percebe que o mapa que estão usando pode estar desatualizado. E é aí que a sementinha da aventura começa a brotar. Mesmo sem saber, a Stacy já está se preparando para ser a peça-chave de tudo que vai acontecer a seguir. Barbie e a família estão se preparando para uma viagem de férias cheia de aventura. Dessa vez, quem vai ganhar o destaque é a Stacy, a irmã do meio da Barbie. Sabe aquela fase em que você não é mais criança, mas os adultos ainda não te tratam como alguém que pode fazer coisas sérias? Pois é, a Stacy está passando por isso e está cansada de ficar de lado. A Barbie está toda ocupada ajudando a Chelsea, a irmã caçula, que vai participar de uma competição de esportes no acampamento. E os pais também estão nessa vibe de: a Barbie é responsável, a Chelsea é fofa e a Stacy, bem, deixa ela aí. Só que a Stacy vai provar que é muito mais do que parece. A história começa com a família chegando nesse acampamento super organizado onde vai rolar a tal competição. A Chelsea está empolgadíssima. A Barbie está super prestativa. Mas a Stacy já começa a perceber que ela não tem um lugar ali. Os adultos meio que ignoram ela. E até os monitores do acampamento acham que ela está muito velha para umas coisas e muito nova para outras. Mas mal sabem eles do que essa garota é capaz. Enquanto a Chelsea treina, a Barbie ajuda com a organização e a Stacy tenta se enturmar. Algo estranho acontece. O time da Chelsea se perde no meio da floresta. É isso mesmo. As crianças simplesmente somem durante uma trilha e ninguém sabe onde elas estão. Os adultos entram em pânico, começam a montar grupos de busca, mas estão todos muito ocupados e, claro, não levam a Stacy a sério quando ela oferece ajuda. Acham que ela só vai atrapalhar. Só que a Stacy tem um plano. Ela junta coragem, inteligência e um talento escondido para se virar sozinha. Pegando um mapa, algumas ferramentas do acampamento e com a ajuda de um cachorrinho super esperto, ela parte para a floresta para encontrar as crianças antes que escureça. A parte legal é que a Stacy não age de forma inconsequente. Ela pensa, observa pegadas, entende o que pode ter acontecido e vai conectando tudo como uma verdadeira detetive mirim. Ela vai enfrentando vários desafios no caminho. Trilhas confusas, terrenos difíceis e até um pouco de medo, mas ela não desiste. Enquanto isso, a Barbie começa a perceber que a irmã sumiu e fica preocupada. Ela sai atrás da Stacy, e aí rola um momento bem legal entre elas, porque a Barbie começa a perceber que a Stacy já cresceu muito mais do que ela imaginava. Quando elas se reencontram, a Stacy já está super perto de achar a Chelsea e as outras crianças, e a Barbie se junta à missão. As duas, lado a lado, enfrentam os últimos obstáculos até finalmente encontrar o grupo perdido. A Chelsea está bem, só um pouco assustada, e quando vê a Stacy salvando o dia, fica toda orgulhosa da irmã do meio. Sabe aquela empolgação de fazer as malas, escolher os looks de viagem, preparar os lanches e organizar tudo para não esquecer nada? É assim que a Barbie, a Stacy, a Chelsea e os pais estão. A viagem da vez é para um acampamento esportivo super famoso, onde a Chelsea vai competir com o time dela em várias provas de resistência, lógica e espírito de equipe. A Barbie está animada para ajudar como voluntária no evento e os pais vão acompanhando para dar aquele apoio moral. E a Stacy? Bom, ela tá ali, no meio disso tudo, tentando mostrar que também pode fazer parte da ação. Desde os primeiros minutos, dá para perceber que a Stacy está se sentindo um pouco deslocada. Enquanto a Chelsea é tratada como uma grande estrela por causa da competição e a Barbie como a irmã mais velha super responsável que sempre resolve tudo, a Stacy é meio que esquecida. Quando ela tenta ajudar a arrumar o carro ou dar uma ideia sobre como organizar as mochilas, ninguém presta muita atenção.
Ela até tenta puxar papo sobre querer participar mais ativamente do acampamento, mas os adultos soltam aquele famoso "depois a gente vê" e pronto, fim de papo. Chegando no acampamento, o lugar é incrível, uma estrutura gigante no meio da natureza, com barracas coloridas, áreas de treinamento, pistas de corrida, cordas, tirolesa, áreas de piquenique e muito mais. Tudo pensado para as crianças viverem experiências de superação e trabalho em equipe. A Chelsea já chega empolgadíssima, pronta para encontrar os amigos e começar os treinos. A Barbie está recebida pelos organizadores com aquele sorrisão de "a voluntária perfeita chegou". E a Stacy, bem, fica de lado mais uma vez. Tentando não se abalar, a Stacy vai explorando o acampamento por conta própria. Ela vê os grupos se organizando, as equipes fazendo exercícios, os monitores preparando brincadeiras e os outros adultos ocupados com tarefas importantes. Quando ela tenta participar de alguma atividade ou oferecer ajuda, recebe sempre a mesma resposta: "Você ainda é muito nova para isso", ou "Você pode esperar um pouco, a gente está resolvendo outras coisas agora". Ou seja, ninguém dá espaço para ela mostrar que sabe se virar. Mesmo assim, a Stacy não perde o bom humor. Ela começa a observar tudo ao redor, presta atenção nas trilhas, nos mapas da floresta, nos quadros de horários das provas e percebe que já conhece mais do que os outros imaginam. Ela tem um senso de direção afiado, é esperta e tem um espírito aventureiro forte. Só falta alguém dar uma chance para ela provar isso. Enquanto isso, a Chelsea começa os treinos com a equipe dela e a Barbie vai ajudando a organizar os horários das provas e as rotas das trilhas. A Stacy acompanha de longe. E é aí que rola uma conversa entre elas. A Barbie, sem querer, fala alguma coisa como: "É melhor você deixar isso para os mais velhos, Stacy". E isso machuca. Não foi por maldade, mas foi o suficiente para Stacy sentir de novo que está sendo subestimada. Ela não grita, não chora, só fica quieta e respira fundo. Mais tarde, enquanto todo mundo vai jantar na cantina do acampamento, a Stacy se afasta um pouco e vai observar o mapa da floresta que fica perto da área dos monitores. Ela vê que no dia seguinte vai ter uma trilha com parte da equipe da Chelsea, e algo chama a atenção dela. A trilha passa por uma área mais densa que não estava sinalizada corretamente. E ela pensa: será que alguém viu isso? Mesmo ninguém escutando as ideias dela até agora, a Stacy continua atenta. Ela percebe que o mapa que estão usando pode estar desatualizado. E é aí que a sementinha da aventura começa a brotar. Mesmo sem saber, a Stacy já está se preparando para ser a peça-chave de tudo que vai acontecer a seguir. Barbie e a família estão se preparando para uma viagem de férias cheia de aventura. Dessa vez, quem vai ganhar o destaque é a Stacy, a irmã do meio da Barbie. Sabe aquela fase em que você não é mais criança, mas os adultos ainda não te tratam como alguém que pode fazer coisas sérias? Pois é, a Stacy está passando por isso e está cansada de ficar de lado. A Barbie está toda ocupada ajudando a Chelsea, a irmã caçula, que vai participar de uma competição de esportes no acampamento. E os pais também estão nessa vibe de a Barbie é responsável, a Chelsea é fofa e a Stacy, bem, deixa ela aí. Só que a Stacy vai provar que é muito mais do que parece. A história começa com a família chegando nesse acampamento super organizado onde vai rolar a tal competição. A Chelsea está empolgadíssima. A Barbie está super prestativa. Mas a Stacy já começa a perceber que ela não tem um lugar ali. Os adultos meio que ignoram ela, e até os monitores do acampamento acham que ela está muito velha para umas coisas e muito nova para outras. Mas mal sabem eles do que essa garota é capaz. Enquanto a Chelsea treina, a Barbie ajuda com a organização e a Stacy tenta se enturmar. Algo estranho acontece. O time da Chelsea se perde no meio da floresta. É isso mesmo! As crianças simplesmente somem durante uma trilha e ninguém sabe onde elas estão. Os adultos entram em pânico, começam a montar grupos de busca, mas estão todos muito ocupados e, claro, não levam a Stacy a sério quando ela oferece ajuda. Acham que ela só vai atrapalhar. Só que a Stacy tem um plano. Ela junta coragem, inteligência e um talento escondido para se virar sozinha. Pegando um mapa, algumas ferramentas do acampamento e com a ajuda de um cachorrinho super esperto, ela parte para a floresta para encontrar as crianças antes que escureça. A parte legal é que a Stacy não age de forma inconsequente. Ela pensa, observa pegadas, entende o que pode ter acontecido e vai conectando tudo como uma verdadeira detetive mirim. Ela vai enfrentando vários desafios no caminho. Trilhas confusas, terrenos difíceis e até um pouco de medo, mas ela não desiste. Enquanto isso, a Barbie começa a perceber que a irmã sumiu e fica preocupada. Ela sai atrás da Stacy, e aí rola um momento bem legal entre elas, porque a Barbie começa a perceber que a Stacy já cresceu muito mais do que ela imaginava.
Quando elas se reencontram, a Stacy já está super perto de achar a Chelsea e as outras crianças. E a Barbie se junta à missão. As duas, lado a lado, enfrentam os últimos obstáculos até finalmente encontrar o grupo perdido. A Chelsea está bem, só um pouco assustada, e quando vê a Stacy salvando o dia, fica toda orgulhosa da irmã do meio. Sabe aquela empolgação de fazer as malas, escolher os looks de viagem, preparar os lanches e organizar tudo para não esquecer nada? É assim que a Barbie, a Stacy, a Chelsea e os pais estão. A viagem da vez é para um acampamento esportivo super famoso, onde a Chelsea vai competir com o time dela em várias provas de resistência, lógica e espírito de equipe. A Barbie está animada para ajudar como voluntária no evento e os pais vão acompanhando para dar aquele apoio moral. E a Stacy? Bom, ela tá ali, no meio disso tudo, tentando mostrar que também pode fazer parte da ação. Desde os primeiros minutos, dá para perceber que a Stacy está se sentindo um pouco deslocada. Enquanto a Chelsea é tratada como uma grande estrela por causa da competição e a Barbie como a irmã mais velha super responsável que sempre resolve tudo, a Stacy é meio que esquecida. Quando ela tenta ajudar a arrumar o carro ou dar uma ideia sobre como organizar as mochilas, ninguém presta muita atenção. Ela até tenta puxar papo sobre querer participar mais ativamente do acampamento, mas os adultos soltam aquele famoso "depois a gente vê" e pronto, fim de papo. Chegando no acampamento, o lugar é incrível, uma estrutura gigante no meio da natureza, com barracas coloridas, áreas de treinamento, pistas de corrida, cordas, tirolesa, áreas de piquenique e muito mais. Tudo pensado para as crianças viverem experiências de superação e trabalho em equipe. A Chelsea já chega empolgadíssima, pronta para encontrar os amigos e começar os treinos. A Barbie está recebida pelos organizadores com aquele sorrisão de "a voluntária perfeita chegou". E a Stacy, bem, fica de lado mais uma vez. Tentando não se abalar, a Stacy vai explorando o acampamento por conta própria. Ela vê os grupos se organizando, as equipes fazendo exercícios, os monitores preparando brincadeiras e os outros adultos ocupados com tarefas importantes. Quando ela tenta participar de alguma atividade ou oferecer ajuda, recebe sempre a mesma resposta: "Você ainda é muito nova para isso", ou "Você pode esperar um pouco, a gente está resolvendo outras coisas agora". Ou seja, ninguém dá espaço para ela mostrar que sabe se virar. Mesmo assim, a Stacy não perde o bom humor. Ela começa a observar tudo ao redor, presta atenção nas trilhas, nos mapas da floresta, nos quadros de horários das provas e percebe que já conhece mais do que os outros imaginam. Ela tem um senso de direção afiado, é esperta e tem um espírito aventureiro forte. Só falta alguém dar uma chance para ela provar isso. Enquanto isso, a Chelsea começa os treinos com a equipe dela e a Barbie vai ajudando a organizar os horários das provas e as rotas das trilhas. A Stacy acompanha de longe. E é aí que rola uma conversa entre elas. A Barbie, sem querer, fala alguma coisa como: "É melhor você deixar isso para os mais velhos, Stacy". E isso machuca. Não foi por maldade, mas foi o suficiente para Stacy sentir de novo que está sendo subestimada. Ela não grita, não chora, só fica quieta e respira fundo. Mais tarde, enquanto todo mundo vai jantar na cantina do acampamento, a Stacy se afasta um pouco e vai observar o mapa da floresta que fica perto da área dos monitores. Ela vê que no dia seguinte vai ter uma trilha com parte da equipe da Chelsea e algo chama a atenção dela. A trilha passa por uma área mais densa que não estava sinalizada corretamente. E ela pensa: será que alguém viu isso? Mesmo ninguém escutando as ideias dela até agora, a Stacy continua atenta. Ela percebe que o mapa que estão usando pode estar desatualizado. E é aí que a sementinha da aventura começa a brotar. Mesmo sem saber, a Stacy já está se preparando para ser a peça-chave de tudo que vai acontecer a seguir. Barbie e a família estão se preparando para uma viagem de férias cheia de aventura. Dessa vez, quem vai ganhar o destaque é a Stacy, a irmã do meio da Barbie. Sabe aquela fase em que você não é mais criança, mas os adultos ainda não te tratam como alguém que pode fazer coisas sérias? Pois é, a Stacy está passando por isso e está cansada de ficar de lado. A Barbie está toda ocupada ajudando a Chelsea, a irmã caçula, que vai participar de uma competição de esportes no acampamento. E os pais também estão nessa vibe de a Barbie é responsável, a Chelsea é fofa e a Stacy, bem, deixa ela aí. Só que a Stacy vai provar que é muito mais do que parece. A história começa com a família chegando nesse acampamento super organizado onde vai rolar a tal competição. A Chelsea está empolgadíssima. A Barbie está super prestativa. Mas a Stacy já começa a perceber que ela não tem um lugar ali. Os adultos meio que ignoram ela. E até os monitores do acampamento acham que ela está muito velha para umas coisas e muito nova para outras. Mas mal sabem eles do que essa garota é capaz.
Enquanto a Chelsea treina, a Barbie ajuda com a organização e a Stacy tenta se enturmar. Algo estranho acontece. O time da Chelsea se perde no meio da floresta. É isso mesmo! As crianças simplesmente somem durante uma trilha e ninguém sabe onde elas estão. Os adultos entram em pânico, começam a montar grupos de busca, mas estão todos muito ocupados e, claro, não levam a Stacy a sério quando ela oferece ajuda. Acham que ela só vai atrapalhar. Só que a Stacy tem um plano. Ela junta coragem, inteligência e um talento escondido para se virar sozinha. Pegando um mapa, algumas ferramentas do acampamento e com a ajuda de um cachorrinho super esperto, ela parte para a floresta para encontrar as crianças antes que escureça. A parte legal é que a Stacy não age de forma inconsequente. Ela pensa, observa pegadas, entende o que pode ter acontecido e vai conectando tudo como uma verdadeira detetive mirim. Ela vai enfrentando vários desafios no caminho. Trilhas confusas, terrenos difíceis e até um pouco de medo, mas ela não desiste. Enquanto isso, a Barbie começa a perceber que a irmã sumiu e fica preocupada. Ela sai atrás da Stacy, e aí rola um momento bem legal entre elas, porque a Barbie começa a perceber que a Stacy já cresceu muito mais do que ela imaginava. Quando elas se reencontram, a Stacy já está super perto de achar a Chelsea e as outras crianças, e a Barbie se junta à missão. As duas, lado a lado, enfrentam os últimos obstáculos até finalmente encontrar o grupo perdido. A Chelsea tá bem, só um pouco assustada, e quando vê a Stacy salvando o dia, fica toda orgulhosa da irmã do meio. Sabe aquela empolgação de fazer as malas, escolher os looks de viagem, preparar os lanches e organizar tudo para não esquecer nada? É assim que a Barbie, a Stacy, a Chelsea e os pais estão. A viagem da vez é para um acampamento esportivo super famoso, onde a Chelsea vai competir com o time dela em várias provas de resistência, lógica e espírito de equipe. A Barbie está animada para ajudar como voluntária no evento e os pais vão acompanhando para dar aquele apoio moral. E a Stacy? Bom, ela tá ali, no meio disso tudo, tentando mostrar que também pode fazer parte da ação. Desde os primeiros minutos, dá para perceber que a Stacy está se sentindo um pouco deslocada. Enquanto a Chelsea é tratada como uma grande estrela por causa da competição e a Barbie como a irmã mais velha super responsável que sempre resolve tudo, a Stacy é meio que esquecida. Quando ela tenta ajudar a arrumar o carro ou dar uma ideia sobre como organizar as mochilas, ninguém presta muita atenção. Ela até tenta puxar papo sobre querer participar mais ativamente do acampamento, mas os adultos soltam aquele famoso "depois a gente vê" e pronto, fim de papo. Chegando no acampamento, o lugar é incrível, uma estrutura gigante no meio da natureza, com barracas coloridas, áreas de treinamento, pistas de corrida, cordas, tirolesa, áreas de piquenique e muito mais. Tudo pensado para as crianças viverem experiências de superação e trabalho em equipe. A Chelsea já chega empolgadíssima, pronta para encontrar os amigos e começar os treinos. A Barbie está recebida pelos organizadores com aquele sorrisão de "a voluntária perfeita chegou". E a Stacy, bem, fica de lado mais uma vez. Tentando não se abalar, a Stacy vai explorando o acampamento por conta própria. Ela vê os grupos se organizando, as equipes fazendo exercícios, os monitores preparando brincadeiras e os outros adultos ocupados com tarefas importantes. Quando ela tenta participar de alguma atividade ou oferecer ajuda, recebe sempre a mesma resposta: "Você ainda é muito nova para isso", ou "Você pode esperar um pouco, a gente está resolvendo outras coisas agora". Ou seja, ninguém dá espaço para ela mostrar que sabe se virar. Mesmo assim, a Stacy não perde o bom humor. Ela começa a observar tudo ao redor, presta atenção nas trilhas, nos mapas da floresta, nos quadros de horários das provas e percebe que já conhece mais do que os outros imaginam. Ela tem um senso de direção afiado, é esperta e tem um espírito aventureiro forte. Só falta alguém dar uma chance para ela provar isso. Enquanto isso, a Chelsea começa os treinos com a equipe dela e a Barbie vai ajudando a organizar os horários das provas e as rotas das trilhas. A Stacy acompanha de longe. E é aí que rola uma conversa entre elas. A Barbie, sem querer, fala alguma coisa como: "É melhor você deixar isso para os mais velhos, Stacy". E isso machuca. Não foi por maldade, mas foi o suficiente para Stacy sentir de novo que está sendo subestimada. Ela não grita, não chora, só fica quieta e respira fundo. Mais tarde, enquanto todo mundo vai jantar na cantina do acampamento, a Stacy se afasta um pouco e vai observar o mapa da floresta que fica perto da área dos monitores. Ela vê que no dia seguinte vai ter uma trilha com parte da equipe da Chelsea, e algo chama a atenção dela. A trilha passa por uma área mais densa que não estava sinalizada corretamente. E ela pensa: será que alguém viu isso? Mesmo ninguém escutando as ideias dela até agora, a Stacy continua atenta. Ela percebe que o mapa que estão usando pode estar desatualizado.
E é aí que a sementinha da aventura começa a brotar. Mesmo sem saber, a Stacy já está se preparando para ser a peça-chave de tudo que vai acontecer a seguir. Barbie e a família estão se preparando para uma viagem de férias cheia de aventura. Dessa vez, quem vai ganhar o destaque é a Stacy, a irmã do meio da Barbie. Sabe aquela fase em que você não é mais criança, mas os adultos ainda não te tratam como alguém que pode fazer coisas sérias? Pois é, a Stacy está passando por isso e está cansada de ficar de lado. A Barbie está toda ocupada ajudando a Chelsea, a irmã caçula, que vai participar de uma competição de esportes no acampamento. E os pais também estão nessa vibe de a Barbie é responsável, a Chelsea é fofa e a Stacy, bem, deixa ela aí. Só que a Stacy vai provar que é muito mais do que parece. A história começa com a família chegando nesse acampamento super organizado onde vai rolar a tal competição. A Chelsea está empolgadíssima, a Barbie está super prestativa, mas a Stacy já começa a perceber que ela não tem um lugar ali. Os adultos meio que ignoram ela, e até os monitores do acampamento acham que ela está muito velha para umas coisas e muito nova para outras. Mas mal sabem eles do que essa garota é capaz. Enquanto a Chelsea treina, a Barbie ajuda com a organização e a Stacy tenta se enturmar. Algo estranho acontece. O time da Chelsea se perde no meio da floresta. É isso mesmo! As crianças simplesmente somem durante uma trilha e ninguém sabe onde elas estão. Os adultos entram em pânico, começam a montar grupos de busca, mas estão todos muito ocupados e, claro, não levam a Stacy a sério quando ela oferece ajuda. Acham que ela só vai atrapalhar. Só que a Stacy tem um plano. Ela junta coragem, inteligência e um talento escondido para se virar sozinha. Pegando um mapa, algumas ferramentas do acampamento e com a ajuda de um cachorrinho super esperto, ela parte para a floresta para encontrar as crianças antes que escureça. A parte legal é que a Stacy não age de forma inconsequente. Ela pensa, observa pegadas, entende o que pode ter acontecido e vai conectando tudo como uma verdadeira detetive mirim. Ela vai enfrentando vários desafios no caminho. Trilhas confusas, terrenos difíceis e até um pouco de medo, mas ela não desiste. Enquanto isso, a Barbie começa a perceber que a irmã sumiu e fica preocupada. Ela sai atrás da Stacy, e aí rola um momento bem legal entre elas, porque a Barbie começa a perceber que a Stacy já cresceu muito mais do que ela imaginava. Quando elas se reencontram, a Stacy já está super perto de achar a Chelsea e as outras crianças. E a Barbie se junta à missão. As duas, lado a lado, enfrentam os últimos obstáculos até finalmente encontrar o grupo perdido. A Chelsea está bem, só um pouco assustada, e quando vê a Stacy salvando o dia, fica toda orgulhosa da irmã do meio. Sabe aquela empolgação de fazer as malas, escolher os looks de viagem, preparar os lanches e organizar tudo para não esquecer nada? É assim que a Barbie, a Stacy, a Chelsea e os pais estão. A viagem da vez é para um acampamento esportivo super famoso, onde a Chelsea vai competir com o time dela em várias provas de resistência, lógica e espírito de equipe. A Barbie está animada para ajudar como voluntária no evento e os pais vão acompanhando para dar aquele apoio moral. E a Stacy? Bom, ela tá ali, no meio disso tudo, tentando mostrar que também pode fazer parte da ação. Desde os primeiros minutos, dá para perceber que a Stacy está se sentindo um pouco deslocada. Enquanto a Chelsea é tratada como uma grande estrela por causa da competição e a Barbie como a irmã mais velha super responsável que sempre resolve tudo, a Stacy é meio que esquecida. Quando ela tenta ajudar a arrumar o carro ou dar uma ideia sobre como organizar as mochilas, ninguém presta muita atenção. Ela até tenta puxar papo sobre querer participar mais ativamente do acampamento, mas os adultos soltam aquele famoso "depois a gente vê" e pronto, fim de papo. Chegando no acampamento, o lugar é incrível, uma estrutura gigante no meio da natureza, com barracas coloridas, áreas de treinamento, pistas de corrida, cordas, tirolesa, áreas de piquenique e muito mais. Tudo pensado para as crianças viverem experiências de superação e trabalho em equipe. A Chelsea já chega empolgadíssima, pronta para encontrar os amigos e começar os treinos. A Barbie está recebida pelos organizadores com aquele sorrisão de "a voluntária perfeita chegou". E a Stacy, bem, fica de lado mais uma vez. Tentando não se abalar, a Stacy vai explorando o acampamento por conta própria. Ela vê os grupos se organizando, as equipes fazendo exercícios, os monitores preparando brincadeiras e os outros adultos ocupados com tarefas importantes. Quando ela tenta participar de alguma atividade ou oferecer ajuda, recebe sempre a mesma resposta: "Você ainda é muito nova para isso", ou "Você pode esperar um pouco, a gente está resolvendo outras coisas agora". Ou seja, ninguém dá espaço para ela mostrar que sabe se virar. Mesmo assim, a Stacy não perde o bom humor. Ela começa a observar tudo ao redor,
Presta atenção nas trilhas, nos mapas da floresta, nos quadros de horários das provas e percebe que já conhece mais do que os outros imaginam. Ela tem um senso de direção afiado, é esperta e tem um espírito aventureiro forte. Só falta alguém dar uma chance para ela provar isso. Enquanto isso, a Chelsea começa os treinos com a equipe dela e a Barbie vai ajudando a organizar os horários das provas e as rotas das trilhas. A Stacy acompanha de longe. E é aí que rola uma conversa entre elas. A Barbie, sem querer, fala alguma coisa como: "É melhor você deixar isso para os mais velhos, Stacy." E isso machuca. Não foi por maldade, mas foi o suficiente para Stacy sentir de novo que está sendo subestimada. Ela não grita, não chora, só fica quieta e respira fundo. Mais tarde, enquanto todo mundo vai jantar na cantina do acampamento, a Stacy se afasta um pouco e vai observar o mapa da floresta que fica perto da área dos monitores. Ela vê que no dia seguinte vai ter uma trilha com parte da equipe da Chelsea, e algo chama a atenção dela. A trilha passa por uma área mais densa que não estava sinalizada corretamente. E ela pensa: será que alguém viu isso? Mesmo ninguém escutando as ideias dela até agora, a Stacy continua atenta. Ela percebe que o mapa que estão usando pode estar desatualizado. E é aí que a sementinha da aventura começa a brotar. Mesmo sem saber, a Stacy já está se preparando para ser a peça-chave de tudo que vai acontecer a seguir. Barbie e a família estão se preparando para uma viagem de férias cheia de aventura. Dessa vez, quem vai ganhar o destaque é a Stacy, a irmã do meio da Barbie. Sabe aquela fase em que você não é mais criança, mas os adultos ainda não te tratam como alguém que pode fazer coisas sérias? Pois é, a Stacy está passando por isso e está cansada de ficar de lado. A Barbie está toda ocupada ajudando a Chelsea, a irmã caçula, que vai participar de uma competição de esportes no acampamento. E os pais também estão nessa vibe de: a Barbie é responsável, a Chelsea é fofa e a Stacy, bem, deixa ela aí. Só que a Stacy vai provar que é muito mais do que parece. A história começa com a família chegando nesse acampamento super organizado onde vai rolar a tal competição. A Chelsea está empolgadíssima. A Barbie está super prestativa. Mas a Stacy já começa a perceber que ela não tem um lugar ali. Os adultos meio que ignoram ela, e até os monitores do acampamento acham que ela está muito velha para umas coisas e muito nova para outras. Mas mal sabem eles do que essa garota é capaz. Enquanto a Chelsea treina, a Barbie ajuda com a organização e a Stacy tenta se enturmar. Algo estranho acontece. O time da Chelsea se perde no meio da floresta. É isso mesmo! As crianças simplesmente somem durante uma trilha e ninguém sabe onde elas estão. Os adultos entram em pânico, começam a montar grupos de busca, mas estão todos muito ocupados e, claro, não levam a Stacy a sério quando ela oferece ajuda. Acham que ela só vai atrapalhar. Só que a Stacy tem um plano. Ela junta coragem, inteligência e um talento escondido para se virar sozinha. Pegando um mapa, algumas ferramentas do acampamento e com a ajuda de um cachorrinho super esperto, ela parte para a floresta para encontrar as crianças antes que escureça. A parte legal é que a Stacy não age de forma inconsequente. Ela pensa, observa pegadas, entende o que pode ter acontecido e vai conectando tudo como uma verdadeira detetive mirim. Ela vai enfrentando vários desafios no caminho. Trilhas confusas, terrenos difíceis e até um pouco de medo. Mas ela não desiste. Enquanto isso, a Barbie começa a perceber que a irmã sumiu e fica preocupada. Ela sai atrás da Stacy, e aí rola um momento bem legal entre elas, porque a Barbie começa a perceber que a Stacy já cresceu muito mais do que ela imaginava. Quando elas se reencontram, a Stacy já está super perto de achar a Chelsea e as outras crianças, e a Barbie se junta à missão. As duas, lado a lado, enfrentam os últimos obstáculos até finalmente encontrar o grupo perdido. A Chelsea está bem, só um pouco assustada, e quando vê a Stacy salvando o dia, fica toda orgulhosa da irmã do meio. Sabe aquela empolgação de fazer as malas, escolher os looks de viagem, preparar os lanches e organizar tudo para não esquecer nada? É assim que a Barbie, a Stacy, a Chelsea e os pais estão. A viagem da vez é para um acampamento esportivo super famoso, onde a Chelsea vai competir com o time dela em várias provas de resistência, lógica e espírito de equipe. A Barbie está animada para ajudar como voluntária no evento e os pais vão acompanhando para dar aquele apoio moral. E a Stacy? Bom, ela tá ali, no meio disso tudo, tentando mostrar que também pode fazer parte da ação. Desde os primeiros minutos, dá para perceber que a Stacy está se sentindo um pouco deslocada. Enquanto a Chelsea é tratada como uma grande estrela por causa da competição e a Barbie como a irmã mais velha super responsável que sempre resolve tudo, a Stacy é meio que esquecida.
Quando ela tenta ajudar a arrumar o carro ou dar uma ideia sobre como organizar as mochilas, ninguém presta muita atenção. Ela até tenta puxar papo sobre querer participar mais ativamente do acampamento, mas os adultos soltam aquele famoso "depois a gente vê" e pronto, fim de papo. Chegando no acampamento, o lugar é incrível, uma estrutura gigante no meio da natureza, com barracas coloridas, áreas de treinamento, pistas de corrida, cordas, tirolesa, áreas de piquenique e muito mais. Tudo pensado para as crianças viverem experiências de superação e trabalho em equipe. A Chelsea já chega empolgadíssima, pronta para encontrar os amigos e começar os treinos. A Barbie está recebida pelos organizadores com aquele sorrisão de "a voluntária perfeita chegou". E a Stacy, bem, fica de lado mais uma vez. Tentando não se abalar, a Stacy vai explorando o acampamento por conta própria. Ela vê os grupos se organizando, as equipes fazendo exercícios, os monitores preparando brincadeiras e os outros adultos ocupados com tarefas importantes. Quando ela tenta participar de alguma atividade ou oferecer ajuda, recebe sempre a mesma resposta: "Você ainda é muito nova para isso", ou "Você pode esperar um pouco, a gente está resolvendo outras coisas agora". Ou seja, ninguém dá espaço para ela mostrar que sabe se virar. Mesmo assim, a Stacy não perde o bom humor. Ela começa a observar tudo ao redor, presta atenção nas trilhas, nos mapas da floresta, nos quadros de horários das provas e percebe que já conhece mais do que os outros imaginam. Ela tem um senso de direção afiado, é esperta e tem um espírito aventureiro forte. Só falta alguém dar uma chance para ela provar isso. Enquanto isso, a Chelsea começa os treinos com a equipe dela e a Barbie vai ajudando a organizar os horários das provas e as rotas das trilhas. A Stacy acompanha de longe. E é aí que rola uma conversa entre elas. A Barbie, sem querer, fala alguma coisa como: "É melhor você deixar isso para os mais velhos, Stacy". E isso machuca. Não foi por maldade, mas foi o suficiente para Stacy sentir de novo que está sendo subestimada. Ela não grita, não chora, só fica quieta e respira fundo. Mais tarde, enquanto todo mundo vai jantar na cantina do acampamento, a Stacy se afasta um pouco e vai observar o mapa da floresta que fica perto da área dos monitores. Ela vê que no dia seguinte vai ter uma trilha com parte da equipe da Chelsea, e algo chama a atenção dela. A trilha passa por uma área mais densa que não estava sinalizada corretamente. E ela pensa: será que alguém viu isso? Mesmo ninguém escutando as ideias dela até agora, a Stacy continua atenta. Ela percebe que o mapa que estão usando pode estar desatualizado. E é aí que a sementinha da aventura começa a brotar. Mesmo sem saber, a Stacy já está se preparando para ser a peça-chave de tudo que vai acontecer a seguir. Barbie e a família estão se preparando para uma viagem de férias cheia de aventura. Dessa vez, quem vai ganhar o destaque é a Stacy, a irmã do meio da Barbie. Sabe aquela fase em que você não é mais criança, mas os adultos ainda não te tratam como alguém que pode fazer coisas sérias? Pois é, a Stacy está passando por isso e está cansada de ficar de lado. A Barbie está toda ocupada ajudando a Chelsea, a irmã caçula, que vai participar de uma competição de esportes no acampamento. E os pais também estão nessa vibe de a Barbie é responsável, a Chelsea é fofa e a Stacy, bem, deixa ela aí. Só que a Stacy vai provar que é muito mais do que parece. A história começa com a família chegando nesse acampamento super organizado onde vai rolar a tal competição. A Chelsea está empolgadíssima, a Barbie está super prestativa, mas a Stacy já começa a perceber que ela não tem um lugar ali. Os adultos meio que ignoram ela, e até os monitores do acampamento acham que ela está muito velha para umas coisas e muito nova para outras. Mas mal sabem eles do que essa garota é capaz. Enquanto a Chelsea treina, a Barbie ajuda com a organização e a Stacy tenta se enturmar. Algo estranho acontece. O time da Chelsea se perde no meio da floresta. É isso mesmo! As crianças simplesmente somem durante uma trilha e ninguém sabe onde elas estão. Os adultos entram em pânico, começam a montar grupos de busca, mas estão todos muito ocupados e, claro, não levam a Stacy a sério quando ela oferece ajuda. Acham que ela só vai atrapalhar. Só que a Stacy tem um plano. Ela junta coragem, inteligência e um talento escondido para se virar sozinha. Pegando um mapa, algumas ferramentas do acampamento e com a ajuda de um cachorrinho super esperto, ela parte para a floresta para encontrar as crianças antes que escureça. A parte legal é que a Stacy não age de forma inconsequente. Ela pensa, observa pegadas, entende o que pode ter acontecido e vai conectando tudo como uma verdadeira detetive mirim. Ela vai enfrentando vários desafios no caminho. Trilhas confusas, terrenos difíceis e até um pouco de medo, mas ela não desiste. Enquanto isso, a Barbie começa a perceber que a irmã sumiu e fica preocupada.
ela sai atrás da Stacy, e aí rola um momento bem legal entre elas, porque a Barbie começa a perceber que a Stacy já cresceu muito mais do que ela imaginava. Quando elas se reencontram, a Stacy já está super perto de achar a Chelsea e as outras crianças, e a Barbie se junta à missão. As duas, lado a lado, enfrentam os últimos obstáculos até finalmente encontrar o grupo perdido. A Chelsea está bem, só um pouco assustada, e quando vê a Stacy salvando o dia, fica toda orgulhosa da irmã do meio. Sabe aquela empolgação de fazer as malas, escolher os looks de viagem, preparar os lanches e organizar tudo para não esquecer nada? É assim que a Barbie, a Stacy, a Chelsea e os pais estão. A viagem da vez é para um acampamento esportivo super famoso, onde a Chelsea vai competir com o time dela em várias provas de resistência, lógica e espírito de equipe. A Barbie está animada para ajudar como voluntária no evento e os pais vão acompanhando para dar aquele apoio moral. E a Stacy? Bom, ela tá ali, no meio disso tudo, tentando mostrar que também pode fazer parte da ação. Desde os primeiros minutos, dá para perceber que a Stacy está se sentindo um pouco deslocada. Enquanto a Chelsea é tratada como uma grande estrela por causa da competição e a Barbie como a irmã mais velha super responsável que sempre resolve tudo, a Stacy é meio que esquecida. Quando ela tenta ajudar a arrumar o carro ou dar uma ideia sobre como organizar as mochilas, ninguém presta muita atenção. Ela até tenta puxar papo sobre querer participar mais ativamente do acampamento, mas os adultos soltam aquele famoso "depois a gente vê" e pronto, fim de papo. Chegando no acampamento, o lugar é incrível, uma estrutura gigante no meio da natureza, com barracas coloridas, áreas de treinamento, pistas de corrida, cordas, tirolesa, áreas de piquenique e muito mais. Tudo pensado para as crianças viverem experiências de superação e trabalho em equipe. A Chelsea já chega empolgadíssima, pronta para encontrar os amigos e começar os treinos. A Barbie está recebida pelos organizadores com aquele sorrisão de "a voluntária perfeita chegou". E a Stacy, bem, fica de lado mais uma vez. Tentando não se abalar, a Stacy vai explorando o acampamento por conta própria. Ela vê os grupos se organizando, as equipes fazendo exercícios, os monitores preparando brincadeiras e os outros adultos ocupados com tarefas importantes. Quando ela tenta participar de alguma atividade ou oferecer ajuda, recebe sempre a mesma resposta: "Você ainda é muito nova para isso", ou "Você pode esperar um pouco, a gente está resolvendo outras coisas agora". Ou seja, ninguém dá espaço para ela mostrar que sabe se virar. Mesmo assim, a Stacy não perde o bom humor. Ela começa a observar tudo ao redor, presta atenção nas trilhas, nos mapas da floresta, nos quadros de horários das provas e percebe que já conhece mais do que os outros imaginam. Ela tem um senso de direção afiado, é esperta e tem um espírito aventureiro forte. Só falta alguém dar uma chance para ela provar isso. Enquanto isso, a Chelsea começa os treinos com a equipe dela e a Barbie vai ajudando a organizar os horários das provas e as rotas das trilhas. A Stacy acompanha de longe. E é aí que rola uma conversa entre elas. A Barbie, sem querer, fala alguma coisa como: "É melhor você deixar isso para os mais velhos, Stacy". E isso machuca. Não foi por maldade, mas foi o suficiente para Stacy sentir de novo que está sendo subestimada. Ela não grita, não chora, só fica quieta e respira fundo. Mais tarde, enquanto todo mundo vai jantar na cantina do acampamento, a Stacy se afasta um pouco e vai observar o mapa da floresta que fica perto da área dos monitores. Ela vê que no dia seguinte vai ter uma trilha com parte da equipe da Chelsea, e algo chama a atenção dela. A trilha passa por uma área mais densa que não estava sinalizada corretamente. E ela pensa: será que alguém viu isso? Mesmo ninguém escutando as ideias dela até agora, a Stacy continua atenta. Ela percebe que o mapa que estão usando pode estar desatualizado. E é aí que a sementinha da aventura começa a brotar. Mesmo sem saber, a Stacy já está se preparando para ser a peça-chave de tudo que vai acontecer a seguir. Barbie e a família estão se preparando para uma viagem de férias cheia de aventura. Dessa vez, quem vai ganhar o destaque é a Stacy, a irmã do meio da Barbie. Sabe aquela fase em que você não é mais criança, mas os adultos ainda não te tratam como alguém que pode fazer coisas sérias? Pois é, a Stacy está passando por isso e está cansada de ficar de lado. A Barbie está toda ocupada ajudando a Chelsea, a irmã caçula, que vai participar de uma competição de esportes no acampamento. E os pais também estão nessa vibe de a Barbie é responsável, a Chelsea é fofa e a Stacy, bem, deixa ela aí. Só que a Stacy vai provar que é muito mais do que parece. A história começa com a família chegando nesse acampamento super organizado onde vai rolar a tal competição. A Chelsea está empolgadíssima. A Barbie está super prestativa. Mas a Stacy já começa a perceber que ela não tem um lugar ali. Os adultos meio que ignoram ela.
e até os monitores do acampamento acham que ela está muito velha para umas coisas e muito nova para outras. Mas mal sabem eles do que essa garota é capaz. Enquanto a Chelsea treina, a Barbie ajuda com a organização e a Stacy tenta se enturmar. Algo estranho acontece. O time da Chelsea se perde no meio da floresta. É isso mesmo! As crianças simplesmente somem durante uma trilha e ninguém sabe onde elas estão. Os adultos entram em pânico, começam a montar grupos de busca, mas estão todos muito ocupados e, claro, não levam a Stacy a sério quando ela oferece ajuda. Acham que ela só vai atrapalhar. Só que a Stacy tem um plano. Ela junta coragem, inteligência e um talento escondido para se virar sozinha. Pegando um mapa, algumas ferramentas do acampamento e com a ajuda de um cachorrinho super esperto, ela parte para a floresta para encontrar as crianças antes que escureça. A parte legal é que a Stacy não age de forma inconsequente. Ela pensa, observa pegadas, entende o que pode ter acontecido e vai conectando tudo como uma verdadeira detetive mirim. Ela vai enfrentando vários desafios no caminho. Trilhas confusas, terrenos difíceis e até um pouco de medo, mas ela não desiste. Enquanto isso, a Barbie começa a perceber que a irmã sumiu e fica preocupada. Ela sai atrás da Stacy, e aí rola um momento bem legal entre elas, porque a Barbie começa a perceber que a Stacy já cresceu muito mais do que ela imaginava. Quando elas se reencontram, a Stacy já está super perto de achar a Chelsea e as outras crianças, e a Barbie se junta à missão. As duas, lado a lado, enfrentam os últimos obstáculos até finalmente encontrar o grupo perdido. A Chelsea tá bem, só um pouco assustada, e quando vê a Stacy salvando o dia, fica toda orgulhosa da irmã do meio. Sabe aquela empolgação de fazer as malas, escolher os looks de viagem, preparar os lanches e organizar tudo para não esquecer nada? É assim que a Barbie, a Stacy, a Chelsea e os pais estão. A viagem da vez é para um acampamento esportivo super famoso, onde a Chelsea vai competir com o time dela em várias provas de resistência, lógica e espírito de equipe. A Barbie está animada para ajudar como voluntária no evento e os pais vão acompanhando para dar aquele apoio moral. E a Stacy? Bom, ela tá ali, no meio disso tudo, tentando mostrar que também pode fazer parte da ação. Desde os primeiros minutos, dá para perceber que a Stacy está se sentindo um pouco deslocada. Enquanto a Chelsea é tratada como uma grande estrela por causa da competição e a Barbie como a irmã mais velha super responsável que sempre resolve tudo, a Stacy é meio que esquecida. Quando ela tenta ajudar a arrumar o carro ou dar uma ideia sobre como organizar as mochilas, ninguém presta muita atenção. Ela até tenta puxar papo sobre querer participar mais ativamente do acampamento, mas os adultos soltam aquele famoso "depois a gente vê" e pronto, fim de papo. Chegando no acampamento, o lugar é incrível, uma estrutura gigante no meio da natureza, com barracas coloridas, áreas de treinamento, pistas de corrida, cordas, tirolesa, áreas de piquenique e muito mais. Tudo pensado para as crianças viverem experiências de superação e trabalho em equipe. A Chelsea já chega empolgadíssima, pronta para encontrar os amigos e começar os treinos. A Barbie está recebida pelos organizadores com aquele sorrisão de "a voluntária perfeita chegou". E a Stacy, bem, fica de lado mais uma vez. Tentando não se abalar, a Stacy vai explorando o acampamento por conta própria. Ela vê os grupos se organizando, as equipes fazendo exercícios, os monitores preparando brincadeiras e os outros adultos ocupados com tarefas importantes. Quando ela tenta participar de alguma atividade ou oferecer ajuda, recebe sempre a mesma resposta: "Você ainda é muito nova para isso", ou "Você pode esperar um pouco, a gente está resolvendo outras coisas agora". Ou seja, ninguém dá espaço para ela mostrar que sabe se virar. Mesmo assim, a Stacy não perde o bom humor. Ela começa a observar tudo ao redor, presta atenção nas trilhas, nos mapas da floresta, nos quadros de horários das provas e percebe que já conhece mais do que os outros imaginam. Ela tem um senso de direção afiado, é esperta e tem um espírito aventureiro forte. Só falta alguém dar uma chance para ela provar isso. Enquanto isso, a Chelsea começa os treinos com a equipe dela e a Barbie vai ajudando a organizar os horários das provas e as rotas das trilhas. A Stacy acompanha de longe. E é aí que rola uma conversa entre elas. A Barbie, sem querer, fala alguma coisa como: "É melhor você deixar isso para os mais velhos, Stacy". E isso machuca. Não foi por maldade, mas foi o suficiente para Stacy sentir de novo que está sendo subestimada. Ela não grita, não chora, só fica quieta e respira fundo. Mais tarde, enquanto todo mundo vai jantar na cantina do acampamento, a Stacy se afasta um pouco e vai observar o mapa da floresta que fica perto da área dos monitores. Ela vê que no dia seguinte vai ter uma trilha com parte da equipe da Chelsea e algo chama a atenção dela. A trilha passa por uma área mais densa que não estava sinalizada corretamente. E ela pensa: será que alguém viu isso?
Mesmo ninguém escutando as ideias dela até agora, a Stacy continua atenta. Ela percebe que o mapa que estão usando pode estar desatualizado. E é aí que a sementinha da aventura começa a brotar. Mesmo sem saber, a Stacy já está se preparando para ser a peça-chave de tudo que vai acontecer a seguir. Barbie e a família estão se preparando para uma viagem de férias cheia de aventura. Dessa vez, quem vai ganhar o destaque é a Stacy, a irmã do meio da Barbie. Sabe aquela fase em que você não é mais criança, mas os adultos ainda não te tratam como alguém que pode fazer coisas sérias? Pois é, a Stacy está passando por isso e está cansada de ficar de lado. A Barbie está toda ocupada ajudando a Chelsea, a irmã caçula, que vai participar de uma competição de esportes no acampamento. E os pais também estão nessa vibe de a Barbie é responsável, a Chelsea é fofa e a Stacy, bem, deixa ela aí. Só que a Stacy vai provar que é muito mais do que parece. A história começa com a família chegando nesse acampamento super organizado onde vai rolar a tal competição. A Chelsea está empolgadíssima, a Barbie está super prestativa, mas a Stacy já começa a perceber que ela não tem um lugar ali. Os adultos meio que ignoram ela, e até os monitores do acampamento acham que ela está muito velha para umas coisas e muito nova para outras. Mas mal sabem eles do que essa garota é capaz. Enquanto a Chelsea treina, a Barbie ajuda com a organização e a Stacy tenta se enturmar. Algo estranho acontece. O time da Chelsea se perde no meio da floresta. É isso mesmo! As crianças simplesmente somem durante uma trilha e ninguém sabe onde elas estão. Os adultos entram em pânico, começam a montar grupos de busca, mas estão todos muito ocupados e, claro, não levam a Stacy a sério quando ela oferece ajuda. Acham que ela só vai atrapalhar. Só que a Stacy tem um plano. Ela junta coragem, inteligência e um talento escondido para se virar sozinha. Pegando um mapa, algumas ferramentas do acampamento e com a ajuda de um cachorrinho super esperto, ela parte para a floresta para encontrar as crianças antes que escureça. A parte legal é que a Stacy não age de forma inconsequente. Ela pensa, observa pegadas, entende o que pode ter acontecido e vai conectando tudo como uma verdadeira detetive mirim. Ela vai enfrentando vários desafios no caminho. Trilhas confusas, terrenos difíceis e até um pouco de medo, mas ela não desiste. Enquanto isso, a Barbie começa a perceber que a irmã sumiu e fica preocupada. Ela sai atrás da Stacy, e aí rola um momento bem legal entre elas, porque a Barbie começa a perceber que a Stacy já cresceu muito mais do que ela imaginava. Quando elas se reencontram, a Stacy já está super perto de achar a Chelsea e as outras crianças, e a Barbie se junta à missão. As duas, lado a lado, enfrentam os últimos obstáculos até finalmente encontrar o grupo perdido. A Chelsea está bem, só um pouco assustada, e quando vê a Stacy salvando o dia, fica toda orgulhosa da irmã do meio. Sabe aquela empolgação de fazer as malas, escolher os looks de viagem, preparar os lanches e organizar tudo para não esquecer nada? É assim que a Barbie, a Stacy, a Chelsea e os pais estão. A viagem da vez é para um acampamento esportivo super famoso, onde a Chelsea vai competir com o time dela em várias provas de resistência, lógica e espírito de equipe. A Barbie está animada para ajudar como voluntária no evento e os pais vão acompanhando para dar aquele apoio moral. E a Stacy? Bom, ela tá ali, no meio disso tudo, tentando mostrar que também pode fazer parte da ação. Desde os primeiros minutos, dá para perceber que a Stacy está se sentindo um pouco deslocada. Enquanto a Chelsea é tratada como uma grande estrela por causa da competição e a Barbie como a irmã mais velha super responsável que sempre resolve tudo, a Stacy é meio que esquecida. Quando ela tenta ajudar a arrumar o carro ou dar uma ideia sobre como organizar as mochilas, ninguém presta muita atenção. Ela até tenta puxar papo sobre querer participar mais ativamente do acampamento, mas os adultos soltam aquele famoso "depois a gente vê" e pronto, fim de papo. Chegando no acampamento, o lugar é incrível, uma estrutura gigante no meio da natureza, com barracas coloridas, áreas de treinamento, pistas de corrida, cordas, tirolesa, áreas de piquenique e muito mais. Tudo pensado para as crianças viverem experiências de superação e trabalho em equipe. A Chelsea já chega empolgadíssima, pronta para encontrar os amigos e começar os treinos. A Barbie está recebida pelos organizadores com aquele sorrisão de "a voluntária perfeita chegou". E a Stacy, bem, fica de lado mais uma vez. Tentando não se abalar, a Stacy vai explorando o acampamento por conta própria. Ela vê os grupos se organizando, as equipes fazendo exercícios, os monitores preparando brincadeiras e os outros adultos ocupados com tarefas importantes. Quando ela tenta participar de alguma atividade ou oferecer ajuda, recebe sempre a mesma resposta: "Você ainda é muito nova para isso", ou "Você pode esperar um pouco, a gente está resolvendo outras coisas agora". Ou seja, ninguém dá espaço para ela mostrar que sabe se virar.
Mesmo assim, a Stacy não perde o bom humor. Ela começa a observar tudo ao redor, presta atenção nas trilhas, nos mapas da floresta, nos quadros de horários das provas e percebe que já conhece mais do que os outros imaginam. Ela tem um senso de direção afiado, é esperta e tem um espírito aventureiro forte. Só falta alguém dar uma chance para ela provar isso. Enquanto isso, a Chelsea começa os treinos com a equipe dela e a Barbie vai ajudando a organizar os horários das provas e as rotas das trilhas. A Stacy acompanha de longe, e é aí que rola uma conversa entre elas. A Barbie, sem querer, fala alguma coisa como: "É melhor você deixar isso para os mais velhos, Stacy." E isso machuca. Não foi por maldade, mas foi o suficiente para a Stacy sentir de novo que está sendo subestimada. Ela não grita, não chora, só fica quieta e respira fundo. Mais tarde, enquanto todo mundo vai jantar na cantina do acampamento, a Stacy se afasta um pouco e vai observar o mapa da floresta que fica perto da área dos monitores. Ela vê que no dia seguinte vai ter uma trilha com parte da equipe da Chelsea, e algo chama a atenção dela. A trilha passa por uma área mais densa que não estava sinalizada corretamente. E ela pensa: será que alguém viu isso? Mesmo ninguém escutando as ideias dela até agora, a Stacy continua atenta. Ela percebe que o mapa que estão usando pode estar desatualizado. E é aí que a sementinha da aventura começa a brotar. Mesmo sem saber, a Stacy já está se preparando para ser a peça-chave de tudo que vai acontecer a seguir. Barbie e a família estão se preparando para uma viagem de férias cheia de aventura. Dessa vez, quem vai ganhar o destaque é a Stacy, a irmã do meio da Barbie. Sabe aquela fase em que você não é mais criança, mas os adultos ainda não te tratam como alguém que pode fazer coisas sérias? Pois é, a Stacy está passando por isso e está cansada de ficar de lado. A Barbie está toda ocupada ajudando a Chelsea, a irmã caçula, que vai participar de uma competição de esportes no acampamento. E os pais também estão nessa vibe de: a Barbie é responsável, a Chelsea é fofa e a Stacy, bem, deixa ela aí. Só que a Stacy vai provar que é muito mais do que parece. A história começa com a família chegando nesse acampamento super organizado onde vai rolar a tal competição. A Chelsea está empolgadíssima, a Barbie está super prestativa, mas a Stacy já começa a perceber que ela não tem um lugar ali. Os adultos meio que ignoram ela, e até os monitores do acampamento acham que ela está muito velha para umas coisas e muito nova para outras. Mas mal sabem eles do que essa garota é capaz. Enquanto a Chelsea treina, a Barbie ajuda com a organização e a Stacy tenta se enturmar. Algo estranho acontece. O time da Chelsea se perde no meio da floresta. É isso mesmo! As crianças simplesmente somem durante uma trilha e ninguém sabe onde elas estão. Os adultos entram em pânico, começam a montar grupos de busca, mas estão todos muito ocupados e, claro, não levam a Stacy a sério quando ela oferece ajuda. Acham que ela só vai atrapalhar. Só que a Stacy tem um plano. Ela junta coragem, inteligência e um talento escondido para se virar sozinha. Pegando um mapa, algumas ferramentas do acampamento e com a ajuda de um cachorrinho super esperto, ela parte para a floresta para encontrar as crianças antes que escureça. A parte legal é que a Stacy não age de forma inconsequente. Ela pensa, observa pegadas, entende o que pode ter acontecido e vai conectando tudo como uma verdadeira detetive mirim. Ela vai enfrentando vários desafios no caminho. Trilhas confusas, terrenos difíceis e até um pouco de medo, mas ela não desiste. Enquanto isso, a Barbie começa a perceber que a irmã sumiu e fica preocupada. Ela sai atrás da Stacy, e aí rola um momento bem legal entre elas, porque a Barbie começa a perceber que a Stacy já cresceu muito mais do que ela imaginava. Quando elas se reencontram, a Stacy já está super perto de achar a Chelsea e as outras crianças, e a Barbie se junta à missão. As duas, lado a lado, enfrentam os últimos obstáculos até finalmente encontrar o grupo perdido. A Chelsea está bem, só um pouco assustada, e quando vê a Stacy salvando o dia, fica toda orgulhosa da irmã do meio. Sabe aquela empolgação de fazer as malas, escolher os looks de viagem, preparar os lanches e organizar tudo para não esquecer nada? É assim que a Barbie, a Stacy, a Chelsea e os pais estão. A viagem da vez é para um acampamento esportivo super famoso, onde a Chelsea vai competir com o time dela em várias provas de resistência, lógica e espírito de equipe. A Barbie está animada para ajudar como voluntária no evento e os pais vão acompanhando para dar aquele apoio moral. E a Stacy? Bom, ela tá ali, no meio disso tudo, tentando mostrar que também pode fazer parte da ação. Desde os primeiros minutos, dá para perceber que a Stacy está se sentindo um pouco deslocada. Enquanto a Chelsea é tratada como uma grande estrela por causa da competição e a Barbie como a irmã mais velha super responsável que sempre resolve tudo, a Stacy é meio que esquecida.
Quando ela tenta ajudar a arrumar o carro ou dar uma ideia sobre como organizar as mochilas, ninguém presta muita atenção. Ela até tenta puxar papo sobre querer participar mais ativamente do acampamento, mas os adultos soltam aquele famoso "depois a gente vê" e pronto, fim de papo. Chegando no acampamento, o lugar é incrível, uma estrutura gigante no meio da natureza, com barracas coloridas, áreas de treinamento, pistas de corrida, cordas, tirolesa, áreas de piquenique e muito mais. Tudo pensado para as crianças viverem experiências de superação e trabalho em equipe. A Chelsea já chega empolgadíssima, pronta para encontrar os amigos e começar os treinos. A Barbie está recebida pelos organizadores com aquele sorrisão de "a voluntária perfeita chegou". E a Stacy, bem, fica de lado mais uma vez. Tentando não se abalar, a Stacy vai explorando o acampamento por conta própria. Ela vê os grupos se organizando, as equipes fazendo exercícios, os monitores preparando brincadeiras e os outros adultos ocupados com tarefas importantes. Quando ela tenta participar de alguma atividade ou oferecer ajuda, recebe sempre a mesma resposta: "Você ainda é muito nova para isso", ou "Você pode esperar um pouco, a gente está resolvendo outras coisas agora". Ou seja, ninguém dá espaço para ela mostrar que sabe se virar. Mesmo assim, a Stacy não perde o bom humor. Ela começa a observar tudo ao redor, presta atenção nas trilhas, nos mapas da floresta, nos quadros de horários das provas e percebe que já conhece mais do que os outros imaginam. Ela tem um senso de direção afiado, é esperta e tem um espírito aventureiro forte. Só falta alguém dar uma chance para ela provar isso. Enquanto isso, a Chelsea começa os treinos com a equipe dela e a Barbie vai ajudando a organizar os horários das provas e as rotas das trilhas. A Stacy acompanha de longe. E é aí que rola uma conversa entre elas. A Barbie, sem querer, fala alguma coisa como: "É melhor você deixar isso para os mais velhos, Stacy". E isso machuca. Não foi por maldade, mas foi o suficiente para Stacy sentir de novo que está sendo subestimada. Ela não grita, não chora, só fica quieta e respira fundo. Mais tarde, enquanto todo mundo vai jantar na cantina do acampamento, a Stacy se afasta um pouco e vai observar o mapa da floresta que fica perto da área dos monitores. Ela vê que no dia seguinte vai ter uma trilha com parte da equipe da Chelsea, e algo chama a atenção dela. A trilha passa por uma área mais densa que não estava sinalizada corretamente. E ela pensa: será que alguém viu isso? Mesmo ninguém escutando as ideias dela até agora, a Stacy continua atenta. Ela percebe que o mapa que estão usando pode estar desatualizado. E é aí que a sementinha da aventura começa a brotar. Mesmo sem saber, a Stacy já está se preparando para ser a peça-chave de tudo que vai acontecer a seguir. Barbie e a família estão se preparando para uma viagem de férias cheia de aventura. Dessa vez, quem vai ganhar o destaque é a Stacy, a irmã do meio da Barbie. Sabe aquela fase em que você não é mais criança, mas os adultos ainda não te tratam como alguém que pode fazer coisas sérias? Pois é, a Stacy está passando por isso e está cansada de ficar de lado. A Barbie está toda ocupada ajudando a Chelsea, a irmã caçula, que vai participar de uma competição de esportes no acampamento. E os pais também estão nessa vibe de a Barbie é responsável, a Chelsea é fofa e a Stacy, bem, deixa ela aí. Só que a Stacy vai provar que é muito mais do que parece. A história começa com a família chegando nesse acampamento super organizado onde vai rolar a tal competição. A Chelsea está empolgadíssima. A Barbie está super prestativa. Mas a Stacy já começa a perceber que ela não tem um lugar ali. Os adultos meio que ignoram ela, e até os monitores do acampamento acham que ela está muito velha para umas coisas e muito nova para outras. Mas mal sabem eles do que essa garota é capaz. Enquanto a Chelsea treina, a Barbie ajuda com a organização e a Stacy tenta se enturmar. Algo estranho acontece. O time da Chelsea se perde no meio da floresta. É isso mesmo! As crianças simplesmente somem durante uma trilha e ninguém sabe onde elas estão. Os adultos entram em pânico, começam a montar grupos de busca, mas estão todos muito ocupados e, claro, não levam a Stacy a sério quando ela oferece ajuda. Acham que ela só vai atrapalhar. Só que a Stacy tem um plano. Ela junta coragem, inteligência e um talento escondido para se virar sozinha. Pegando um mapa, algumas ferramentas do acampamento e com a ajuda de um cachorrinho super esperto, ela parte para a floresta para encontrar as crianças antes que escureça. A parte legal é que a Stacy não age de forma inconsequente. Ela pensa, observa pegadas, entende o que pode ter acontecido e vai conectando tudo como uma verdadeira detetive mirim. Ela vai enfrentando vários desafios no caminho. Trilhas confusas, terrenos difíceis e até um pouco de medo, mas ela não desiste. Enquanto isso, a Barbie começa a perceber que a irmã sumiu e fica preocupada.
ela sai atrás da Stacy, e aí rola um momento bem legal entre elas, porque a Barbie começa a perceber que a Stacy já cresceu muito mais do que ela imaginava. Quando elas se reencontram, a Stacy já está super perto de achar a Chelsea e as outras crianças, e a Barbie se junta à missão. As duas, lado a lado, enfrentam os últimos obstáculos até finalmente encontrar o grupo perdido. A Chelsea está bem, só um pouco assustada, e quando vê a Stacy salvando o dia, fica toda orgulhosa da irmã do meio. Sabe aquela empolgação de fazer as malas, escolher os looks de viagem, preparar os lanches e organizar tudo para não esquecer nada? É assim que a Barbie, a Stacy, a Chelsea e os pais estão. A viagem da vez é para um acampamento esportivo super famoso, onde a Chelsea vai competir com o time dela em várias provas de resistência, lógica e espírito de equipe. A Barbie está animada para ajudar como voluntária no evento e os pais vão acompanhando para dar aquele apoio moral. E a Stacy? Bom, ela tá ali, no meio disso tudo, tentando mostrar que também pode fazer parte da ação. Desde os primeiros minutos, dá para perceber que a Stacy está se sentindo um pouco deslocada. Enquanto a Chelsea é tratada como uma grande estrela por causa da competição e a Barbie como a irmã mais velha super responsável que sempre resolve tudo, a Stacy é meio que esquecida. Quando ela tenta ajudar a arrumar o carro ou dar uma ideia sobre como organizar as mochilas, ninguém presta muita atenção. Ela até tenta puxar papo sobre querer participar mais ativamente do acampamento, mas os adultos soltam aquele famoso "depois a gente vê" e pronto, fim de papo. Chegando no acampamento, o lugar é incrível, uma estrutura gigante no meio da natureza, com barracas coloridas, áreas de treinamento, pistas de corrida, cordas, tirolesa, áreas de piquenique e muito mais. Tudo pensado para as crianças viverem experiências de superação e trabalho em equipe. A Chelsea já chega empolgadíssima, pronta para encontrar os amigos e começar os treinos. A Barbie está recebida pelos organizadores com aquele sorrisão de "a voluntária perfeita chegou". E a Stacy, bem, fica de lado mais uma vez. Tentando não se abalar, a Stacy vai explorando o acampamento por conta própria. Ela vê os grupos se organizando, as equipes fazendo exercícios, os monitores preparando brincadeiras e os outros adultos ocupados com tarefas importantes. Quando ela tenta participar de alguma atividade ou oferecer ajuda, recebe sempre a mesma resposta: "Você ainda é muito nova para isso", ou "Você pode esperar um pouco, a gente está resolvendo outras coisas agora". Ou seja, ninguém dá espaço para ela mostrar que sabe se virar. Mesmo assim, a Stacy não perde o bom humor. Ela começa a observar tudo ao redor, presta atenção nas trilhas, nos mapas da floresta, nos quadros de horários das provas e percebe que já conhece mais do que os outros imaginam. Ela tem um senso de direção afiado, é esperta e tem um espírito aventureiro forte. Só falta alguém dar uma chance para ela provar isso. Enquanto isso, a Chelsea começa os treinos com a equipe dela e a Barbie vai ajudando a organizar os horários das provas e as rotas das trilhas. A Stacy acompanha de longe. E é aí que rola uma conversa entre elas. A Barbie, sem querer, fala alguma coisa como: "É melhor você deixar isso para os mais velhos, Stacy". E isso machuca. Não foi por maldade, mas foi o suficiente para a Stacy sentir de novo que está sendo subestimada. Ela não grita, não chora, só fica quieta e respira fundo. Mais tarde, enquanto todo mundo vai jantar na cantina do acampamento, a Stacy se afasta um pouco e vai observar o mapa da floresta que fica perto da área dos monitores. Ela vê que no dia seguinte vai ter uma trilha com parte da equipe da Chelsea e algo chama a atenção dela. A trilha passa por uma área mais densa que não estava sinalizada corretamente. E ela pensa: será que alguém viu isso? Mesmo ninguém escutando as ideias dela até agora, a Stacy continua atenta. Ela percebe que o mapa que estão usando pode estar desatualizado. E é aí que a sementinha da aventura começa a brotar. Mesmo sem saber, a Stacy já está se preparando para ser a peça-chave de tudo que vai acontecer a seguir. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.